On va lire Psaume 136. Vamos ler Salmos Ce n'est 137. pas 137, mais 136. Salmos Verset 1er 136. jusqu'à 18. Versículo 1 até 18. Natangi na kombo na Yesu. Lemos assim em nome Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durant à toujours. Louez-le, Dieu des dieux, car sa miséricorde durera à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera à toujours. Celui qui fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera à toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera à toujours. Celui qui a fait les grandes luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour précéder au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour précéder à la nuit, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur première nœud, car sa miséricorde dure à toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure à toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui coupe en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui conduisait son peuple dans les airs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua de rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. La parole de Dieu. Vamos sentar em nome de Jesus. Nous voulons parler aujourd'hui, Queremos falar hoje, se prosterner, se prostrar, adorer, adorar, de lever, elevar de exalter e Dieu. exaltar Deus. Amen, amen. Amém. Eu quero falar em alguém hoje. Zambe oasa likolo na se. Deus criou os céus e Le a Dieu terra. qui a les cieux et la O terre, Deus que criou os il céus est e a différent terra, des autres. ele é diferente dos Zambe outros. oalingaki te É Deus que queria kolongola o na mboka te o tirar salaki. da terra em que tu Na bisika estavas, manda ko do retrouver. lugar em que tu Amen na estavas, bisika e o. trazer para esse Ce Dieu lugar. là, il est digne. Esse Deus é Na moni digno. ezaki na basi Eu kitoko. vejo Mite que há kitoko. homens bonitos, mulheres bonitas Babotamaki. que Batambolaki. Na andaram mokili oyo. nesse Mais mundo, Dieu, mas Deus, Zambe na kembo, Deus de glória, na tango oyo nesse bato wana momento, basika kota na sema bele. essas Mais pessoas Nzambe estão na na terra, nguya a mas Deus permettre te não permitiu yo tia mutu que na você se. colocasse a tua cabeça Et dentro je dessa comprends terra. que Eu le compreendo projet de paix et de bonheur que selon os Jérémie projetos de 9 bons e de oh Nzambe aformaki maravilhosos que Deus eza mostrou likolo bango ina. está sobre a sua vida. Quelles que soient les circonstances de la vie, Não importa as ce circunstâncias que j'ai da appris vida, aquilo que eu pour aprendi, comprendre, aquilo que eu compreendi, ce que oza awa, é que se você ce n'est está pas par ta aqui, volonté. não é pela tua vontade. Okutana kino na difficulté belé. Se há se Na encontrar com nzela na muitas yo, dificuldades no caminho que omona você ki passou, maele viste que omona a ki igreja já não kangamaki. tinha, que já não Mais tinha Nzambe forma oyo de sair. atelemaki. Mas Deus se Nzambe oyo levantou. Mas atelemaki. Deus se Lokola levantou. Mose liboso ya Como Abimeleke. Moisés Mpona disse, kokombattre. Abimeleke, Mpona para kokundela combater, yo. para combater Malgré por ti. accusation. Embora Mais Dieu a acusações, pourvu. mas Mais Dieu a proveu, pourvu. Deus Mais Dieu a proveu, pourvu. Deus proveu, Nzambe alongoli yo. Deus te Na tirou libulu do nyonso. buraco Na que tu force estavas, nyonso. da força Na que lefunde estavas, nyonso. dentro da Nzambe fornalha, akomisi yo. Deus te Na tornou, bisika oyo. trouxe Ce até n'est esse pas de lugar. propre Não é volonté. pela tua vontade, C'est par la volonté. é pela vontade de Deus. C'est par la volonté de É Dieu. pela vontade de Deus. C'est par la volonté de Pela Dieu. vontade de Deus. C'est par la volonté de É Dieu. pela vontade de Deus. Nayebi Nzambe balete. Eu não conheço dois deuses. Nayebi ka Nzambe. Eu só conheço simplesmente um Nayebi Deus. ka Nzambe. Eu só conheço um Deus. Lorsqu'il dit, Quando ele il fala, y a qu'un seul Dieu, é, qui existe a somente créé um les Deus cieux et que criou os céus e a terra. il y a qu'un seul Sauveur Existe somente um qui Deus s'est donné que se entregou
entregou, qui s'est donné que se entregou pour ce peuple, por este povo, qui s'est donné, que se entregou, qui s'est que sacrifié se sacrificou pour sauver. para Il nos n'y a qu'un salvar. seul sauveur. Existe somente Il n'y a um qu'un Salvador. seul médiateur Existe somente qui se met au mediador milieu que se colocou pour no nous meio défendre, para pour nous defender, regarder, para pour portar. atteindre les Melchizedek. É como é chamado Le roi de la Melquisedeque, justice, o rei da à justiça. sa sans défaut, Ele é sem à sa defeito. canabérerte. Ele não tem erro. Aussi, je te dirais ceci. E hoje eu te digo, Et ça peut, existe na também Kombo Moko, nome ouais, pesa melabiso, que nos foi du dado Coran Kombo Nyonso. acima de Ce todos os nom, nomes. Esse ce nome n'est pas de n'importe qui. não é o nome de Et ça, qualquer um. Kombo Ndokite, Não como o Como nome do liberté. feiticeiro, de um bruxo. Kombo Marabouté. Não é o nome do Mais ce nom-là, mas esse ce nom-là, esse qui nome nous a été donné, que nos foi qui dado, nous a été donné, que nos foi dado, selon Esaïe 9, segundo Isaías le 9, verset 6. no Alors bien versículo dit, 6, moi, Namora Robota, ma diz vie. que Mais cet haverá enfant, menino que está mais cet nascido, enfant, mas esse il menino sera donné será pour dado cette nation. por esta Il nação, sera donné será dado pour ta vie. pela tua Il vida, sera donné será dado pour ta famille. pela tua Il filha, sera donné será dado même pour les prisonniers. mesmo para os Il sera prisioneiros, donné será même dado pour les maladies. mesmo para Il os sera doentes, donné será même dado pour les enfants de la mesmo rue. para Il os sera filhos da donné rua, même será pour les dado orphelins. mesmo Il para os sera órfãos, donné será même pour dado les veuves. mesmo para Il as sera viúvas, donné será même dado pour les hommes mesmo abandonnés. para aqueles que Et estão cet homme que je abandonados. te pose aujourd'hui, Mas esse c'est homem ça que votre está homme de ligado santé. hoje não é qualquer um. Motorona. Essa Son pessoa, nom, o seu son nome, nom, o seu nome, son nom, son nom. seu nome é chamado de Kosinayuda. o Leão Kosinayuda. da Leão da Kosinayuda. Leão da Sabe o homem na casa? Ele é o Deus de Babenye le força. sepe. Ele é o Sous les sements. Nós somos Babenye le sements. fille. Ele é o Babenye ar le da vida. promoï. Ele é Ce Dieu-là mas que esse tu vois aujourd'hui, nós c'est chegamos que hoje. É Jésus-Christ. somente Jesus Cristo. Ce n'est que É Jésus-Christ. somente Jesus Cristo. Ce n'est que É Jésus-Christ. somente Jesus Cristo. Ce n'est que É Jésus-Christ. somente Jesus Cristo. Dis à ton voisin, Diga ao teu vizinho, Basaraki Mitambu, fizeram, ils ont planifié, eles planificaram, ils ont placé même des pièges eles colocaram afin mesmo que je tombe. armadilhas para você Mais cair. mon Dieu Mas meu Deus, a pourvu pour moi. ele proveu na Dis à ton voisin, Diga ao teu dis vizinho. à ton voisin, Diga ao teu va vizinho. barater ngai. Diga, eles me Kaka falharam. mingi barater Da ngai. forma que eles falharam esse ano, Basibanga lisusu. nunca mais vão me tocar. bakomona nga lisusu Nunca mais vão te me ver. kobanda A lelo partir de hoje, kobanda lelo kobanda lelo bakunda nyonso tudo bacumolaki que eles fizeram, mabulu nyonso buracos, batiaki todos os buracos que eles basimetiere cavaram, nyonso todas- oyo efongwamaki todos os eya cemitérios que eles nguti abriram para me libota engolir, na yo a bandeko na família, yo os meus je te irmãos, garantis eu te garanto, je te garantis eu te garanto, je te eu te garantis garanto, je te eu te garantis garanto, dans le nom de Jésus nome de tout Jesus. ce tombe là E todos eza esses aplanir túmulos estão eza destruídos, écrasé estão au nom de destruídos. Jesus. Pourrons-nous acclamer d'abord pour toi-même? Podemos aclamar primeiramente por ti mesmo. Acclame d'abord pour toi-même. Aclama bate palma por ti mesmo. Et pose-moi la question pourquoi. É, me diz o porquê. Obeti maboko pona yo moko Está a parce que aplaudir ti Nzambe mesmo. na kembo Porque Deus de glória, abundeli yo. ele combateu por Balingaka isso. ote pema oyo. Queriam tirar o ar da vida. Parce que otaki pema wana. Porque se ele tirasse, Maboko elingi asala as susu. suas mãos já não podiam Parce mais que moto aplaudir. akufi. Porque a pessoa Même que baposa morreu, na ye, mesmo as même suas ses vontades, envies, mesmo et as suas suki wana. vontades Mais celui acabam. qui est en vie, Mas aquele que está em celui qui vida, est en vie, aquele que está em celui qui vida, est en vie, aquele que está em même si vida, tu manques à manger mesmo se aujourd'hui, não tem o que même comer si hoje, tu manques le mariage mesmo aujourd'hui, se não tem même casamento si tu ne hoje, travailles aujourd'hui, mesmo se não tem même si tu es trabalho malade hoje, aujourd'hui, mesmo se je está te dis doente que hoje, à eu te travers le digo que souffle de la vie através do que fôlego Dieu de t'a vida donné, que Deus qui te colocou, exprime que qui diz que s'exprime diz qu'il y a encore l'espérance ainda existe dans ta vie. esperança dentro da tua vida. Nous allons Amém. Nous allons Amen. Nous allons Amen. Pour ce matin, Vontade de subir. envie de monter, Quero subir. envie de monter, Quero subir. envie de monter, Quero subir. envie de monter. Quero subir. Aïe, 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 aïe. Un jour, il y avait une femme Onde havia qui uma mulher croisait Jésus. que encontrou com Alors, Jesus. bien te, Disse, Toyokaki, já ouvimos falar. Toyokaki, Já ouvimos falar. Toyokaki. Já ouvimos Il falar. fallait que E le havia- Messie aille. Era Il necessário fallait que que o Messias le viesse. Messie aille. E o Messias Lorsque viria. yoka mwasi, E agora ouve a mulher. moto wana tuna le Messie qui faille. A pessoa que estava a Azaki perguntar a liboso na Jesus ye. estava com Moto wana ela. ebisi E ye. aquela pessoa lhe Mama, disse, mãe, okopesa nga mai ya komela. podes me dar de beber? Okopesa nga mai ya Podes me komela. dar de beber? Ebisi moto wana. Lhe disse, Biso na bino. eu e vocês Tozalaka na relation não te. temos nenhuma relação. Bien aimé,
Meu amado, Je t'affirme eu te aujourd'hui. afirmo hoje. Je t'affirme Eu te aujourd'hui. afirmo hoje. Oh boya, Nega. oh mata, Podes descer. atondimi Mesmo que yesuke. você não acreditar em Bilaka Jesus, batana tudo vina yo. aquilo que ele colocou na Okomona tua ngona vida, nko. você vai ver de propósito. Sikona nko. É de propósito. Yo boya menga na biso na nko. Você pode pegar mais Okomata na nko. vai subir de propósito. Akobongo na vino na nko. Ele vai mudar a tua vida de Akoelevio na propósito. nko. Vai te levar de propósito. Akochanger histoire Vai no na nko. mudar a história da tua vida de propósito. Yo boya yango. Podes negar. Le Dieu que je te prêche aujourd'hui, O Deus que eu te prego il hoje, intervient juste ele intervém dans simplesmente les choses qui est impossible. nas coisas que são impossíveis. Le Dieu que je te prêche O aujourd'hui, Deus que eu te prego il hoje, intervient juste ele intervém dans les choses qui est nas coisas que impossible são aux yeux impossíveis. des hommes, Aos olhos aux dos yeux de homens, ta aos famille, olhos da tua là où família, tu vis, aonde tu là où vives, tu es, aonde tu estás, toutes les choses qui est tudo impossible. aquilo que é impossível, On va penser comme incurable. tudo aquilo que foi On va dado dire de que nome de qui n'a pas de incurável, vie. aquilo que não Mais tem quand vida. Jésus vient, Mas quando quand Jesus vem, Jésus vient, quando Jesus même vem, la personne qui sent, mesmo a pessoa que sangra, attends mon toi zolumba solo. mesmo a pessoa que está Tango cheirando Yesu mal, ayaka, quando Jesus amuna vem, kopa mutu ele te, não vem amuna aquele fraco. kogonfler mutu te, Ele não vem mais aquele tango ya cheiro. yaka, Mas abaga quando ele vem, moko, ele d'abord só diz ôter la uma pierre, coisa: tira a pedra, ôter la pierre, tira uma pedra, ôter la pierre. tira uma pedra. Yebisa paresse wana elongwa, Diga aquele cansaço para sair. yebisa libabe wana elongwa, Diz aquela maldição para yebisa sair. malheur wana Diz elongwa. aquela maldição Loba, para sair. aujourd'hui, Diga hoje, aujourd'hui, hoje, je vais sortir, eu quero sair. je vais sortir, Eu quero sair. parce que Christ est devant Porque moi. Cristo está diante Parce de que mim. Christ est devant Cristo moi. está diante de J'attends mim. juste Deus qu'il espera dise seulement que ele diga somente un mot. uma palavra. Amém. Il y avait quelqu'un, Havia alguém il a dit, que disse: mais Jésus, Jesus, mon toit lumbada solo. essa pessoa está cheirando mal. 4 jours, 4 dias. 4 jours. 4 dias. Bien aimé, Bem amado, chez Jésus, em il n'y a Jesus pas de trop tard. não existe mais, Il y a não pas de existe, trop tard. é muito tarde. L'histoire Oya Sala, Essa história, tudo aquilo que ele générique fez, Oya Sala. aquilo que ele fez, Si le lo Oyo, até hoje, j'ai vu des eu hommes vejo qui pessoas s'est nommé Dieu. que se J'ai nomearam vu des Deus. hommes Eu vejo qui pessoas s'appelaient que se chamaram Fêtes de la paix. fetas de último Mais je tempo. t'assure Mas aujourd'hui, eu te ces ajudo gens-là, hoje que essas ces pessoas gens-là, essas pessoas Bakoufa déjà, morreram já, Bazonga Te, nunca mais voltaram. même autres Mesmo qui nous outros assurent que nos, dans quelques jours, que nos afirmaram je serai qualquer dia, ressuscité. eu ser ressuscitado. Mas hoje se tornaram em pó, já esquecemos. Eles esquecemos. Amen, amen. Amen. Tuzaliawa, Estamos aqui, tuzaliawa, estamos aqui, tuzaliawa, estamos aqui, all together, estamos aqui. all together, On est ensemble. tuzaliawa. Tusawa. Beta wabona kombo Yesu. Je voulais parler de David. Eu quero falar de Davi. Namona ba serviteur, Eu já vi servos. namona basali. Eu já vi servos O batombola kombo que Yesu. elevaram o nome de O Jesus. bakumisa kombo Que nzambe. elevaram o nome de Deus. Roi David azala. Mas como Davi não existiu. David a parlé même. Davi falou mesmo Joye ya Yesu. da vinda de Mais Jesus. akuta na ite. Mas não se encontrou com Jesus. Samba monene. Papai, Deus é grande. Avec de leur histoire, Ele te conta a ya história. makambu okuti yo komi na Tem coisa que tewana. você ainda nem sequer chegou lá. Il te dit des choses, Ele te fala de coisas. mais na génération, Mas na na geração, yo, na tua geração, esengi te esalema na époque ainda wana. não vai Mais acontecer. eza des choses Mas à venir. são coisas que virão. Dis à ton voisin, Diga ao teu vizinho. le Dieu des prophètes, O Deus dos il ne profetas, ment jamais. ele não mente. Le Dieu des prophètes, O Deus dos il ne profetas, ment jamais. ele não mente. Je ne parle pas des gens qui se s'autoproclament des prophètes. Eu não falo de pessoas Mais que je se dis que autoproclamam le Dieu des profetas. prophètes, Mas eu digo celui que qui os profetas, appelle, aquele que celui chama, qui appelle, aquele que chama. tant que tu étais une masse informe, Enquanto que você está tant ozalaka nano mutu te, enquanto você não era ozalaki un pessoa, simple liquide, era apenas mais uma, Dieu um te simples connaissait líquido, déjà. mas Deus já te conhecia. Eh, Amém. est-ce que vous allez avoir? Tu estás aqui. Vous allez avoir. Lorsque se Quando? prosterner, c'est quoi? O que significa se Et ça, prostrar? Kogumbama. É dobrar C'est os ça, c'est joelhos. prosterner. Isto é que é se prostrar. Je me prosterne. Eu estou a me prostrar. Je me Eu prosterne. estou a me prostrar. Mais là maintenant, Mas lá, on se prosterna que pas nani. você se prostra diante de quem? Tu glorifies qui? Tu glorificas quem? Je voulais leur parler. Eu quero te dizer, Avant de comprendre antes de compreender ce qu'on veut parler aujourd'hui aquilo que queremos falar hoje, Kolola se kogumba prostrar. mela. Se prostrar. Kogumbame. Se prostrar. Lorsque
Enquanto, Só tem Esaïe 9. quando nós vermos Na em Isaías 5e, 9, no 6e versículo 5 a Mas 6, é uma missão histórica. nos fala de uma E a história Jesus Cristo. de Jesus Cristo. Lorsque on est avec mon oncle Abassako. E aquilo era sempre On da parle palavra de do profeta. Jésus. Nos falam de Jesus. Jésus a botamé. Mas Jesus não nasceu. On nous parle de Nos Jésus. falam de Jesus. Jésus n'est pas encore né. Mas ele On não nous parle de nasceu. Jésus. Nos falam de On Jesus. Mas ainda nem sequer chegou a essa On nous terra. parle de Nos Jésus. falam de Jesus. Mais Jésus a beaucoup. Mas esse Jesus, Esaïe. Isaías, nem sequer tinha lhe visto. Bien même. Bem, Ta bem, vie amado, aujourd'hui, a tua vida on peut hoje, prophétiser pour podemos toi. profetizar Tu por peux ti. voir des songes. Tu podes ter Tu peux sonhos. voir des révélations Tu de podes ter vision. revelações e Mais visões. attends-toi. Mas as Makambo pessoas, Zomo Wana, tudo aquilo que ce você sont vê des choses são coisas de l'avenir. que virão, de la que vão future. acontecer no De futuro. la future. No futuro. Ozogo parce que c'est un mutuka. Você não está a se prostrar porque Deus te deu carro, Parce que pensa que un bongo. porque Ele te deu dinheiro, Parce que pensa que porque voiture. Ele te deu carro. Parce que Ozogumba Melaye. Você se Parce prostra que était porque a moi palavra na diz ko ta makati na biso. que vai nascer Abzala uma criança. donné. Essa criança será Esaïe, dada. Esaïe 9. Isaías 9, 5e verset. versículo 5. Jean 3, 6. João 6. Verbe donné. Verbo dar. Verbe Verbo donné. dar. Tu cherches pas Jésus Você não procura Jesus parce qu'il a fait son libala. porque Ele te deu casamento. Tu cherches pas Jésus Você não procura parce Jesus qu'il t'a donné du travail. porque Ele te deu trabalho. Tu cherches pas Você Jésus não procura Jesus parce qu'il t'a donné beaucoup porque Ele d'enfants. te deu muitos Mais tu filhos. cherches Jésus Procura parce que Jesus. eloko ezakati na ye Dentro na mokili dele, mobimba nesse mundo todo, okotambola vais andar, okotikala jamais nunca konoyamo. vais encontrar. Amen. Estás aqui? Amen. Vous êtes ici? Vous êtes ici? Il faut savoir Nós temos que pourquoi saber j'adore Jésus, por que adoramos Deus. pourquoi je me prosterne, Por que eu me prostro diante desse Deus? pourquoi je loue Jésus, Por que eu louvo pourquoi esse Deus? j'exalte Por Jésus. que eu exalto Il faut esse une Deus? raison wana. Tens que conhecer Il esta faut une razão. raison wana. Tens que conhecer Quelle esta est razão. ta raison qui te pousse de Qual é louer a Dieu, razão que te adorer impulsiona a Dieu? adorar a Deus? On n'adore pas Dieu parce qu'il t'a Não élevé. adoramos a Deus porque Ele nos On n'adore elevou. pas Dieu parce que tu es Não pauvre. adoramos a Deus porque nós somos pobres. Ainsi que l'adoration n'est pas seulement pour les riches. Adoração não é simplesmente para os ricos. Vous comprenez? Estamos a compreender? Amen. Adoration. Adoração Et salamate pour Nabatombo. não foi feita para quem tem L'adoration dinheiro. n'était pas faite pour les hommes riches. Adoração não foi feita para homens ricos. Oh non, je ne suis pas béni. Ah, eu não sou Comment abençoado. est-ce que je vais adorer Dieu? Como é que eu vou adorar esse Mas eu Deus? vejo Dieu. Como é que eu vou louvar esse Mais j'ai Deus? un homme Mas eu vi um qui homem s'appelait David. que se chamava Il Davi. a appris Esse homem d'adorer, aprendeu a de adorar, louer de louvar Dieu Deus na position, numa na posição, lolenga zalela. numa forma que em Na que ele se lolenga encontrava, zalela aqui. na forma em que ele se Un encontrava. jour, Porque um dia azalaka na zamba. ele estava Parce numa, que un jour, porque um azalaki na dia via boya ele estava numa vida de asali sofrimento. boye. Ele fez Asali assim, boye. ele fez azo passou por kende. sofrimento, mas Kobeta andava, lindamba. tocava Azo kende. guitarra, Kobeta andava guidava. a tocar C'était harpa. pas pour toi. Não era por ti, C'était pas pour l'argent. não era por C'était pas pour sa por femme. dinheiro, nem por Mais ezalaki por kolelo mulher, moko. mas era por causa Il de uma avait coisa. contemplé. Ele Il avait vu la gloire de Ele Dieu. viu a Il glória avait de vu Deus. la gloire de Ele Dieu. viu a Il glória avait de vu Deus. la gloire de Ele Dieu. viu a glória Tu de Deus. adores Dieu Tu adoras non Deus. seulement Não Qual somente tombe? para dele te elevar. soki okumisaka nzambe Se você adora po Deus, apesaki yo libala porque ele te deu apesaki yo porque mbongo ele deu dinheiro, mokolo apesa mbongo no dia que te ele não vai okumisa você nzambe não vai adorar papa na Deus. kosi so okumisaka nzambe Você adora po Deus. azomatisa onction ya koteya Está aumentando On a soit unção de pregar, prophétisé. de profetizar. mokolo onction ezala te O dia que não vais ter oke unção, simbaki sofinga vais nzambe pregar. mais on adore Dieu Mas on adoramos adore a Deus. Dieu Adoramos parce a que Deus. derrière lui Porque il atrás y a la dele vie tem éternelle a vida tu eterna. adores Dieu Tu adoras parce Deus. que dans sa main Porque na il sua y a la mão vie tem vida. tu adores Dieu Adoras parce Deus. que dans sa bouche Porque na boca il y a la dele vie tem vida. tu adores Tu Dieu adoras Deus. parce que ce qu'il dit Porque aquilo que diz c'est la vie dans ta vie. é a vida na tua vida. On adore à cause de l'argent. Não adoramos por causa de Nous dinheiro. devons nous apprendre ceci. Devemos aprender que On devait apprendre cela. devemos aprender isto. Abina Bitiende, Ele no Filipenses 9 à 11. 9 até Alors, 11, ele diz: Dieu a souverainement Deus soberanamente élevé les noms. elevou o nome. Élevé le nom. Elevou o Je nome. sais que c'est la question.
colocar uma questão. Pas celui-là Ah, você está qui aqui. adore Adora. se prosterner Que se devant prostra, les statues, que ama se prostrar qui diante se das prosterne estátuas, que devant se les prostra hommes. diante dos Dans hommes. on va se prosterner, Quando eu falo de se ok, prostrar, ego defense. é Et só le bien dizer, c'est não dizer Kogumbama se Oyo. Se prostrar, prosterner comme ça. se prostrar Dans assim, ce sens, nesse qui veut sentido, dire que tu adores celui qui quer est dizer risque que que toi. você adora aquele que está acima de ti. C'est que j'ai on a zolobela. E é isso que eu estou a dizer. Si ko banda komitala. Agora, começa Dans a ta pensar vie, na tua vida. Déjà au Fukamela. Já você Déjà já se au prostrou. Gumbamela. Já se prostrou Nani. para quem? Tu as déjà adoré qui? Já adoraste quem? Tu as adoré déjà qui? Já adoraste quem? Alors, Binam, Luc 10:27. Ele diz no livro de Lucas 27. Okolinga kanzambe Vais amar a na Deus motema na yo. de todo o teu coração. Asuki wana te. E ele não parou por Na aí. force na yo. Com toda a tua força. Asuki wana te. Ele não parou ainda aí. Donc na nyonso oyo. Ele disse em tudo que você é. Bini. Bem amado. Nali ko ebiso lelo Eu oyo. quero te dizer o seguinte. Na 21e journée oyo no sambo oyo. 21º Soto dia. salelaka bikeko. Se você Ata adora adora mobali na tandaku. adora seu Papa ya bana na yo. o pai dos meus Moboti filhos, na yo. o meu pai, Bandeko na o yo. meus irmãos, Soi-disant moto apesa ko a mbongo. pessoa que te dá Alesaka dinheiro, yo. que a pessoa que dá Apokolaka comida, yo. que te Soki na ko se comida, considère que liboso você na ye. te O adoré. que você lhe Ça, adora. tu sais bien que Saiba aqui, tu vis dans l'abomination. você vive numa vida de abominação. Tu vis dans Você l'abomination. vive dentro da C'est abominação. l'abomination. É abominação. Tu adoras celui qui Você est dans le adora ciel. aquele que está nos céus. Pas créature. Não é a criatura. Eu bino mo carro Por premier. isso é que ele diz no livro de Abino Romanos ache ki usage naturel. o homem está adorado uma Prefere na imagem. ye. Preferiu Ake ir kokumba milane prostrar-se diante da criatura. créature. Tu as défendu l'homme. Deus defendeu o Tu homem. as défendu Deus l'homme. defendeu o homem. Ozana makoki te. Tu não Ya podes kozwa kombo n'importe pegar quoi. o nome de Ya qualquer kozwa eloko moko. algo qualquer Otia yango e liboso na ye. colocares dentro dele para começar a se prostrar diante Parce que das quand on dit coisas. solo ana Psalm Porque 156. David diz no Il parle Salmo de grandes 116, choses ele comme fala de Zamba grandes Sala. coisas que eu já fez. Somo ina vino za bilora mineta okumisa nzambi. Se você vê que na tua vida não tens muita Tanga coisa para tabai. adorar a Deus, Oyo. pelo menos a Bíblia, Mon la grandeur nzambi. para ver essa grandeza de Deus. Ils sont Exode. Vamos ler Êxodo. Exode. Êxodos. Exode chapitre 20. Êxodos 20. Exode chapitre 20, le verset 1er. Êxodos 20, versículo, capítulo 1. Le verset. Êxodos. Donc on suit d'abord le verset 3. Êxodos 20, Et puis le verset versículo 3 5 de Sukiwana. e versículo Je 3. lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Eu leio em nome do Senhor Jesus Cristo. Atangi na kombo na Yesu. Eu leio em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je m'arrête d'abord là. Amen. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amém. Basolo belanzambe oyo, Estão falando de Deus, ya petit de minuscule wana. Deus pequeno, Donc qui veut dire modolo langana yo, que quer dizer uma pessoa semelhante Que a veut eu e você. dire? Que quer dizer même nyama, mesmo animal, même statut. mesmo status. Donc on va bengi petit Dieu Alguém wana. que é chamado de pequeno Donc Deus. osana puissance c'était. Tu não tens Osana poder force nenhum, c'était. tu não tens Ya força koso nenhuma gloire na de nzambe. pegar a glória de Deus e e de dar a quem? A alguém. C'est pour ça que ça fait mal. Por isso é que faz mal. Aujourd'hui dans les réseaux sociaux, Hoje nas redes sociais, vous verrez qu'il y a des gens vai ver que há qui pessoas préfèrent plus écouter. que preferem mais Oyo ouvir daddy a yebisie. aquilo que o daddy C'est tá que falando, papa a dit. aquilo que o pai Mais tá falando. pose-lui la question. Mas Qu'est-ce pergunta, que Jésus a dit o que pour é ta que vie? Jesus disse para a tua vida? Papa avait dit. Papa Papa disse. avait dit. Papa disse. Papa avait Papa dit. disse. Oncle avait Oh, dit. tio Chef disse. cousin avait dit. Ah, Qu'est-ce que Jésus a dit pour O toi? que Deus falou? Oh, Amém. toujours papa. Toda Toujours, papa, toujours chef toda cousin. o soba. Et si on te dit, tu vas plus te barrer, E se te disserem que agora vai comme ter maintenant, sempre todo ano barra. Yesu ayebi so so ata 1 heure de temps na Bible. Mas se Jesus te disser, pega pelo menos uma hora para a Bíblia.
lemba. Yo kana yo kana lemba. Ouvi muito. Yo kaka olemba. Você ouve. Quando lemba botonga te. Por que não Quando para lemba ko iba te. Quando lemba kindu. Quando lemba kindu te. Quando lemba ko iba te. Quando lemba ko mpona butu te. Quando lemba ko tanga Bible. Por que só Mitala malamu. ler a Bíblia? Se olha bem. Só que osa na position wana. Mitala malamu. Parce que tu veux prendre tout ton temps à lui donner à Dieu. Você não pode perder todo Et quand tu adores Dieu, quando você adora Deus, cela ne signifie pas que oh, comme un fainéant. não significa que você ficou preguiçoso. Quand tu adores Dieu, Quando você adora Deus, le but est que oh, vanda tongo tipo não quer dizer que você tem que ficar de noite até Lucas na yo espaço wana na mute. igreja. Pega Yo pelo menos pesa um ba espaço worship pequeno you wana. para lhe dar adoração. Lucas wana mute. Pega pelo menos aquele pequeno Lucas tempo. mais au salon avec sincère selon Jean Aquele 4. pequeno tempo vai fazer 22, com 23. sinceridade, segundo João 24, 22 a 23. É no espírito. Le long camira ricote. Nós não paramos mesmo. Quand nous anime, O teu tu as problema é enlevé ta confiance à Dieu. que tu colocaste, tu tiraste Et a tua d'abord confiança em Dieu, Deus. E on voit Deus, le créateur. ele vê o Dieu, on voit le Père. Deus vimos Dieu, on voit le protecteur. Em Deus vimos Mais o Dieu, protetor. on a azana kombo. Mas esse Deus tem um nome. Il Temos muitos y a Deus. plusieurs dieux. Temos Yesu muitos tungela Deus. ngela kumagadi. Em Eza la gada mutu. escrevam Eza la gada nzambe. mesmo Eza la gada Deus, mabele cada kuna. pessoa, Bakoma na jia munene. só escrevem Vrai com ou faux? G grande. Vrai. C'est vrai. Na moi français de monima différence. Em francês é que vamos ver um pouco de Dia diferença. kati ya Bible tena de Deus da Bíblia majuscule. lhe colocam Dieu ya em mutu D batena die minúsculo. minuscule. Em D minúsculo é o Deus pequeno. Tala ba Bible. Pode ser a mesma das Bíblias. Tala ba Bible. Olhem, vocês Mabe pa de eza nini. o mal para ti. Na é o quê? place ya koguma mela Ao nzambe. invés de se prostrar Yo diante de suis Deus, confiance na você yo. pega na tua Omeni yango na huile d'olive. levas até no Omeni yango na mai. na milimo. Espírito, começas a saltar. Mama, Amém. oh benite. Oh, água Huile benta. d'olive. Oh, putulu. unção. Chapelé. Oh, Oh singaloketo. Terço. Epesaka vie éternelle Isso te. não dá vida eterna. Tu vas rater le paradis. Tu vai Le faltar royaume des o cieux. reino de À Deus, cause de l'eau o paraíso bénite. por causa da água benta. À cause de l'huile d'olive. Por causa do óleo da unção. L'eau c'est bien. A água é L'huile boa. c'est bien. O arroz Mais c'est também tá dans la bom. recommanda. Mas tem que ser dentro da recomendação. Et là comment coutume. Hoje tornou-se Só costume. costume. Se você pegar esse óleo, Vamos contar o Simba aí. viver. Moni, yo simba akaba. Você pega Simba azeite e água. Simba de Yesu. Pega Jesus. Simba de Yesu. Pega Jesus. Hey. L'ange s'est pari à Marie. Il dit à Marie ceci, Matthieu 1er 23, tu vas enfanter, tu vas enfanter. Alors va qu'il fille, alors va qu'il à quelque côté, mais il dit que tu vas enfanter un fils, et ce fils-là, au Kobenga est Jésus, qui signifie le sauveur de o Salvador do son Salvador peuple. do seu povo. Tu te prostas diante de quem? Tu te prostas diante de quem? Facilité. E não acabou por aí. Ou eza pasi mingi. É muita dor. Fona lo beloko poso matanga. Eu tenho que falar sobre isso porque me traz Eu dor. sou mona même ba prophète. Mesmo os profetas Ba comme le roi marabout. tornaram-se como se fossem Moi le roi marabouts. magicien. Tornaram-se como se Nous fossem avons un ndaku. mágicos. A pessoa Ba senta, ya tongo midi poko. oração de manhã à Ba noite, consulter. vai vir lhe Oye kuna consultar. aloba kaka oita succeed. Aquele que ele só Prosper. fala, oh, prosperidade. Sikoyo, tango ba ya ke pa na yo. E quando vem para ti, Pourquoi pas kolakisa bango Yesu por que Christ? que você não mostra Jesus? Parce que ce sont les prophètes Porque são os qui nous profetas parlaient de Jésus. que falaram de Ce Jesus. sont les prophètes. São os Oh profetas ba si biso ke que nos disseram moto que moko ko bota maka. vai nascer C'est alguém. les prophètes aussi Foi o qui mesmo nous ont profeta flashé, que nos éclairci la naissance de esclareceram Christ. sobre o nascimento de Mais oya Jesus. bino ba prophétie Mas wana. agora essas profecias de hoje Ezalaka ya nini? é de quê? E é sobre quê? Yango ozomona peuple wana Por isso é que nós vimos soki esse povo, akuta na likambo quando se olakende encontram kose com prostane algo, pa ao Yesu invés de se prostrar diante de Jesus, abungi nzela eles perdem um caminho. awanda kofinga na E eles começam primeiro a te ofender, depois você que deu a asilisi na mensagem, poso tira toda a tua, te fala sobre Apa que na tudo a tua Facebook vida, akomi depois kuna no o Facebook prophète espalha que você é serviteur profeta. aventurier Ah, servante não, aventurière servo de brincadeira. on est ensemble Amém. on a calmé pour Jésus. Donc continue verset. Vamos continuar o J'aime la versículo. parole de Dieu. Eu amo a palavra de Deus. C'est comme Sangai. Isso mesmo. Toi tu es un chrétien, Você é mais tu crente, détestes la parole
de Dieu. Você é cristão, mas Como é que detesta a tu palavra manges? de Deus. Como é que você come? Comment est-ce que tu manges? Como é que você come? Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Porque a palavra de Deus é que é a C'est nossa la comida. nourriture d'un É chrétien. a comida de um cristão. Et dans cette nourriture, É dentro dessa il y a comida des sortes. que Le existem lait dois et la tipos. nourriture Tem solide. o leite e o alimento sólido. Maintenant, toi, Mas agora você, qu'est-ce que tu manges? o que é que você come? Si tu détestes la parole de Dieu. Se você detesta a Oh, palavra je de Deus. comprends, tu manges les produits finis, les produits chimiques. Hein? Oh, veja, não, você come Fini. Les produits finis, hein? os alimentos acabados já. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein? É a Que Dieu palavra soit de Deus. loué. Que Deus seja louvado. On continue. Vamos continuar. Le quatrième verset. Quarto versículo. Tu te feras point dimanche taillé. Tu não farás nenhuma À imagem. l'obiete, tu Ele feras diz, point dimanche não taillé. farás Yo nenhuma suis photo à tata na imagem. bina kufa Você kala. pega na Papa foto na do yo teu pesa pai nga que já ngenge. morrerá, não. Papa pesa nga Pai, ngenge. me dá- Naki obeta mutu me dá wana. força Sanga pra ngenge. me Na dá fuluka. força para me aumentar a La minha força. sorcellerie, Isso é bruxaria. l'abomination Isso é abominação. avec les actes Com todos esses atos visibles devant le peuple. visíveis dentro do Mutu povo. aloka na moi A ma. pessoa tem enfeitiçado diante de tarde. Yo kasi ndogezani. Você Kozala pensa, mukila sima. ah, não pensa que Você essa que não- bruxaria é só ter chifres na cabeça. Je suis photo. Tu Ya pegas a- prophète na bino. Ah, não, Ya foto do pater profeta, bino. foto do Otia pastor. mwana ndako komi. Colocaste na parede. Prazer o quê? My God. Otie photo na ndako. Pegaste a foto. Indoki ayaki. Se o bruxo vier, não fugir. Jesus. Jesus. Yo suis photo ya mutu. Tu pegaste numa Otie foto, na ndako. colocaste na Mutu tua wa casa. nzamba créé. Alguém que foi criado Na por Deus. image na ye. Na imagem Ata dele. ko photo ya Moïse alaki sotsanga na ndako ngozala Moïse. Mesmo que você colocasse a foto de Moisés. Parce que não Moïse ia fazer anzambe nada. te. Porque Moisés não é Yenda Deus. lobi que je fais Dieu. Deus é que ele disse que Je te ferai farei Dieu. Deus. Na kosala yo Te farei nzambe. Deus. Na kosala yo nani? Fazer Nzambe. Est-ce que Deus. abotama nzambe? Se ele não é Deus. Bon répondre nga abotama Me nzambe. respondem. Est-ce que Moïse est Dieu? Moisés não é seu Mais Deus. nzambe na kosala yo Dieu devant ce peuple. Mas a O Bíblia bazalaki Deus te diz tia que koleka. eu te farei Deus diante Tu do veux povo comme de chose Israel. photo. Agora você pega na foto e coloca em Eza na casa. mususu. E tem pessoas Basala ba arche fabriqué. fizeram Na arcas kati ya bandako fabricadas. na bango. Dentro das Akenda suas casas. kofukamela arche de l'alliance wana. Ele vai se prostrar dentro da arca de aliança. Christ nous a dit, Deus- gardons Cristo sa nos disse, parole. Guarda a sua palavra. Il n'a pas dit garder photo, Ele não disse guarda a foto, garder les statuts, guarda a mais estátua. il a dit ceci, Mas ele disse o seguinte, gardons sa parole. Parce guarda a que sua dans palavra. sa parole, Porque dentro il y da a sua son palavra nom. que tem o seu nome. Tala, na wape sabino sera prière. Eu vou vos dar o seu Eza na coração. prière moko munene. Tem uma grande Eza na oração. prière moko munene. Uma grande Est-ce que oração. vous êtes là? Estás à espera? Estás à Eza na espera? prière moko Tem uma munene. grande oração. Oh solo bika au E se nom você de falar Jésus-Christ. em nome de Jesus, Yango na prière. isso é a oração. Oko be lettre na kati ya fosse. Pode lhe chamar mesmo Até dentro na da fornalha. frieza. Mesmo dentro da Até na fornalha. vallée. Mesmo dentro da força Até na do vale. prison. Ou dentro Quand tu da cries à prisão. Jésus-Christ, Quando gritares o nome de d'abord, Jesus Cristo. Christ, tu appelles le Primeiramente, sauveur. Cristo é o Salvador. Yoka efficacité combo. Ouve só a Quand eficacidade tu dis desse nome. Christ, quand Quando tu dis você Jésus, fala Jesus, j'appelle le sauveur. você chama o Salvador. Quand je parle de Christ, Quando você je fala vois le Cristo, Messie. eu vejo o Messias. Tu confies à qui? Amém. Tu confias a quem? Tu appelles qui? Tu chamas quem? Tu appelles qui? Tu chamas Tu quem? appelles qui? Tu chamas Tu quem? appelles qui? Tu chamas Tu quem? appelles Tu qui? chamas quem? Montana c'est l'accident. A pessoa que estava prestes a fazer acidente, o carro ia, Raté accident. e de repente, Papa Coutoulou. começa a chamar os nomes. C'est Papa Coutoulou. Oh, Papa Papa Coutoulou. Maman Coutoulou. Maman Coutoulou. Maman Coutoulou. Maman Coutoulou. Papa bébé. Papa bebê. Papa CC. Papa C. Papi qui s'est raté. Eles não dão salvação. Il ne sauve pas. Eles não Il ne donne salvam. pas la vie. Eles não dão a Mais vida. la vie, Mas a vida La vie A vida appartient à pertence a quem? n'appartient Ele pertence à celui qui a a créé ele criou le ciel et o la céu e a terre, terra. celui qui a Ele que été era avant le antes commencement, do começo, celui qui a été ele que era avant toutes choses, et celui-là, E ele la mesmo, personne est a là, pessoa, elle n'est pas même que ele personne, não é qualquer cette pessoa. personne-là, Essa il est pessoa, restaure, ele é il est forte, géant, ele é un grande, simple homme ele é qui simples s'habille homem, simple, que se qui sa- a que cheveux se- de que beauté, se- que mais se cet veste de uma homme-là, forma simples, mas mais cet pessoa, homme-là, essa pessoa, Aleluia. Aleluia. Cet homme-là, Essa pessoa, cet homme-là, esse homem, un homme de 33 ans, homem de 33 anos, un homme de 33 ans, homem de 33 anos, un homme de 33 homem ans, de 33 anos, un homme de 33 homem ans, de 33 fais anos, 3 plus 3 est égal à combien? faz 3 mais 3 é igual a quanto? 3 plus 3 est égal à combien? 3 mais 3 é Toi, igual a... la moyenne. Estamos aqui mês. Toi, la moyenne. 6 é mois. Toi, la 6e mois. 6 é mois. 3 plus 3 est égal à combien? 6. 6, hein? Nangoma considération, il a qui me connaît.
6e jour. 6e jour, non? Mokolo Oyo. Dieu va t'amener. Nesse dia, Deus vai te levar, aleluia. Deus está te fazendo subir numa outra dimensão. Deus está transformando a tua ministério. Está te levando. Porque naquela montanha havia a presença de Moisés para ele mostrar a força que tinha. Eu posso ressuscitar. Mesmo Então Jesus, a la capacité, la consonance, il est quoi 2000 ans, il est quoi 1000 ans, elles sont à l'existence. A trazer novamente a existência. C'est Jésus. Esse Jesus. C'est Jésus. Este Jesus. Continue la vie. Vamos continuar. Il dit ceci. Ele diz o seguinte. Ni de représentation. Não, nem de nenhuma representação. Des choses qui sont en haut. De coisas que estão em cima. Dans les cieux. Nos céus. Yoka. Abi. A ta représentation. Não faça nem sequer nenhuma representação física. Alors, madame. Ele diz Parce bem, que là, porque lá em cima, c'est Jésus qui est assis. É Jesus que está sentado dans son trône. No seu trono. Selon Esaïe 9. Segundo Isaías 9. Il dit que, ele diz o seguinte, alors, biété, ele diz, son règne o seu reino não tem fim. Sommes ensemble. Hein? Amém. Son règne n'a pas de fin. O seu reino não tem fim. Alors, Nalikolo. Ele diz lá em Yom cima. tomonaka ange Gabriel. Você que viu o anjo Gabriel. Yom tomonaka Michael. Você que viu o anjo Miguel. Yom tomonaka Séraphine. Você que viu os Je te dis. Eu te digo. Michael n'est pas un Dieu. Micael não é o Deus. Michael n'est. Oh. Amém. Eu pensei que você iria glorificar. Est-ce que tu es là? Amém, amém. Est-ce que tu es là? 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 Non, 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 non. Il va habiller nos boîtiers. Il va habiller nos boîtiers. Vous pouvez dans la chambre. Oh, tiens, on a bien noté. Ah, ça m'omba Carmel. Essa aqui é o Monte de Carmel. Ah, Monte Pelaka. É onde o fogo acende. Yes. Aleluia. Yes. Aleluia. Yes. Aleluia. Yes. Aleluia. Alors, kuna na kolo. Après, c'est lá em cima. Ele colocou fogo. Yo cansa dans l'espace. Ele você está pensando que no espaço não. Ele é como eu, mais inteligente. Ele disse. Qu'est-ce qu'il dit? O que ele diz? Là-haut. Lá em cima. Dans le ciel. Nos céus. Dans les cieux. Nos céus. Tu peux jamais. Tu não podes. Tu peux jamais. Tu não podes. Onga monaka Michael. Ah, eu vi o meu anjo Miguel. Eu vou lhe tornar um Deus. Onga monaka Michael. Ah, eu vi o anjo Miguel. Sala é Dieu. Eu vou lhe fazer como meu Deus. Eu vi Miguel. Ah, você protege dele, Miguel. Ah, vai, vamos. Tem muitas igrejas. Basua Michael, viram Miguel e colocaram até as espadas. Colocaram se ele subiu em cima de um cavalo e fizeram uma estátua. E depois começam a clamar anjo Miguel. Ah, minha família quer morrer. Se você não vir, nós vamos morrer. Mãe, mas clamar o anjo Miguel. Dia, noite e tarde. Ele não vai. Ele ligaste no telefone. O número que você ligou não está disponível. Aleluia. Numéro esse número custa. Dans Jérémie 33, le verset 3, il y a un Dieu qui siège là, qui siège là, qui peut te parler des grandes choses. Oh, il peut te parler, même première génération, appelle et quand tu appelles son nom, mon Père, mon Seigneur, mon Jésus, j'ai besoin de toi, et il va apparaître. Quem te disse que ele não responde? Quem te disse que ele não responde? Qui t'a dit qu'il ne répond pas? Ele te disse que ele não responde. Écoute-moi bien. Ouça bem, irmão. Quand on dit tu te prosterneras pas, quando a Bíblia diz que não vais te prostrar, mesmo de qualquer uma outra coisa, il y a ta fille, hein? Mas na nossa vida, la première des choses, a primeira coisa, de savoir, de saber, dans la vie, na vida, il y a des actes tem alguns atos que não acontecem, tem alguns eventos, il y a des moments tem momentos qui arrivent, que acontecem, mais dans toutes ces choses, mas dentro dessas todas as coisas, nós temos que saber uma simples, malgré la réalité, que embora a realidade, malgré les circonstances, embora as circunstâncias, tu ne peux jamais adorer Dieu, tu não podes adorar a quand tu as Deus seulement de l'argent. quando tu tens só dinheiro. Quand tu adores Dieu, Mas quando tu quel que adoras soit Deus, tu es pauvre, mesmo que quel que sejas soit pobre, tu es riche, mesmo que sejas même si tu es malade, mesmo que sejas même doente, si tu as espoir, mesmo que te mais decepcionado, l'adoration est mas a adoração é obrigatória,
vitória para cristão. Amém. 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 Que Deus vos bendiga. Que Deus vos bendiga. Porque tá vendo quem está aqui? Eu vejo uma ave no teu ombro. Em todas as pessoas aqui nesse lugar eu vejo uma ave. Eu vejo uma ave. Essa ave é de cor branca. É de cor branca. Ele, o Espírito Santo. Amém. Mas ele está aqui no ombro. Ele tem que entrar dentro de ti. Mas o que é que falta ele entrar? Seja disponível. Coloca a disposição. Seja disposto. Ele diz o seguinte. Vamos continuar. E sobre aquilo que está na terra. E que está nas águas ou nas barcas. Você que foste buscar poder nas sereias. Agora chega todas as madrugadas. Você entra no casa de banho, vai no espelho, começas a dançar, começas a adorar. O teu Deus te disse, o tom que você procura, a relação que procuras, a profecia que procuras, ele te diz o seguinte, aquele que é o Criador, ele que mesmo as pessoas tu vês, mesmo os espíritos, mesmo os demônios, mesmo Lúcifer, ele é que os criou. Amém. Eu repito muito essa frase. Jesus Cristo não tem concorrência. Jesus Cristo não tem competição. Ele não tem adversário. Écoutez bien. Pourquoi je dis cela? Por que eu digo isso? C'est lui qui a créé même Lucifer. É ele que criou. C'est lui qui a créé toutes les choses. Foi ele que criou. Et comment est-ce que moi je t'ai créé? E como é que eu fui criado? Como é que você me combater? À tout moment que je vais, a todo momento que eu puder, eu posso tirar a tua vida. Jesus é que é em cima e embaixo. Quand je dis le haut et le bas, quando eu digo o mais alto e o mais baixo, quer dizer que lá em cima ele é o rei. Dans la terre ici, aqui na terra, c'est lui ele le roi. É o rei. Il est le roi. Por isso é que eles chamam de o David rei dos reis. A Bíblia diz, ele matou os reis. Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, Darius, todo tipo de reis sírios. Ele lhes fez assim, sai. Eu não entendo essas pessoas. Só te deram 2 anos, ou 4 anos, ou 10 anos para você trabalhar. Já tiraste chifre. Esse Deus é bom. Ele não vai deixar. Ele vai, você será chicoteado pelo teu próprio trabalho. Il y a les prophètes qui ont des prophètes dos últimos tempos que se autoproclamaram profetas. Outros até se chamaram deuses. Todas essas pessoas, Deus não lhes chicoteou. Mas eles foram chicoteados pelas suas próprias obras. Outros foram travados pela sua própria profecia. Outros foram travados pela sua própria palavra. Outros mesmo no comandamento que ele deu, lhe deixou cair. Outros não sentou um dia no Congo. Me espera. Espera só que eu estou a subir. Moi je voulais matar. Eu vou subir. Moi je voulais matar. Eu vou subir. Cet homme là petit moi Quem disse que ele petit? Quem disse que ele é criança? Keba! Cuidado. Ele é Cristo. Keba! Cuidado. On a le parfait. Ele é o perfeito. Le parfait excellent. Le parfait honoré. Le parfait président. Le parfait roi. Le parfait père. Le parfait serviteur. Le parfait serviteur. Amen. Amen. Aquele pai mentiu. Deus. Lhe deu tempo. Não bota tempo. Começa. As obras. Primeiro nível. Deuxième niveau. Segundo nível. Troisième niveau. Terceiro nível. Chegou só num nível pequenozinho aí. Where are you going? Onde é que você está aí? C'est moi qui ai le dit. Não, eu que sou Deus. Eu estou te perguntando, você está me dizendo que você está por aqui. Não, pergunta. Da forma que vai subir. Como está malamu, você vai ter problema. Quando zonga boa. Para descer. A poça ni frère. Desceu. A minha tá acelerador. A outra
fini. Panzana mande. Akufa pe ya panzana. Alléluia. Essa la biso sengo. Isso me traz alegria. Linga Yesu oyo. Eu amo esse Deus. Esse sengo mingi. É muita alegria. Pour nous acclamer pour Jésus. Amen. Il dit ceci. Tu ne te prosterneras point. Não vais te prostrar devant elle. Diante dela. Et tu les serviras point. E tu não vais les servir. Car moi, porque eu, éternel, o Senhor, ton Dieu, o eterno teu je Deus, suis un Dieu. sou Deus Jaloux. ciumento Que l'iniquité que castiga des a pères sur les iniquidade enfants dos pais sobre os jusqu'à la filhos, troisième a et à terceira la e quatrième a quarta génération geração de ceux qui me de haïssent. todos aqueles que me irritam. É onde corta tudo. Zambalo na biso il est un Dieu quoi? Deus está dizendo que ele é o Deus. Il est un Dieu. Ele é um Deus ciumento. Apartalaka na mutu. Comment est-ce que ce Dieu-là? Como é que esse Deus? Tomonie na Matthieu 3. Estamos a ler no Mateus 3, 17. Tomonie na Luc. Estamos a ler no Lucas 3, 22. Esse Deus diz o seguinte: sou esse jovem que está a ver aqui. Ele é o meu filho único. Nele. Nele. J'insiste. J'insiste. Estou a insistir. Ele não disse pas 3, ele não disse il pas 3, 4. ele não disse Mais 4. quand il parlait de cela, quando ele falou le de ciel tudo, s'est ouvert. o céu se abriu. Havia uma voz que colocam nas boates, naquele dia, uma grande coluna. Uma grande coluna. Uma coluna sem princípio nem fim. Quando falava, toda pessoa ouvia. O médico que criou a técnica não tinha como medir aquela coluna. Ele disse, esse jovem, esse menino, nele eu coloquei. A palavra é coloquei, ok? Coloquei. Donc Zamba Lungwe, Deus saiu, saiu do teu trono para um certo humano para se colocar na pessoa que você que se projeta das estátuas. Não ouve. Deus saiu. Toda a sua confiança, affection, ele disse que coloquei tudo. Ele não disse ele disse tudo. Ele disse tudo. Mais pour la prouver, mas para provar, ele mesmo fez. Dans Matthieu 28, 18. Mateus 28, 6. Tout est pouvoir disse que todo poder me foi, dado. Mas te donné, não puissant de Jésus. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Essa é a palavra de Deus. Tout est pouvoir. Tout pouvoir. Todo poder. Il a insistiu dans le ciel, nos céus e na terra. Mesmo no fundo da terra. Lá Deus disse, lá em cima, aqui na terra, e por baixo da terra, ninguém. Mais pour nous confirmer, Mas para confirmar, Amoni avec pour comprendre ele foi no seu corpo, disse, na terra, lá em cima aqui na terra, mesmo nas águas, mais fundo ainda. Todos vocês vão pegar nos vossos joelhos e vão se prostrar. Vão pegar as vossas palavras e vão abrir. E não disseram para começar a falar. Não queremos esses rererê. Fala de Jesus. Fala de Jesus. Toute langue. Ele disse que toda língua, et qu'on se fléchit, ainsi que toute langue, doit confesser le nom de Jésus, doit dire que Yesu Tobama, Kubisama, Oleki Bango, Oleki Bango, Oleki Bango. Você não pode ter vergonha. Você tem que falar que Jesus é mais do que eles. Amém.
important. Voilà, c'est você se encontrar com essas pessoas, se colocar em expectativa, o que é nosso é mais que você. Se perguntar por quê, se perguntar por quê, eu vou te dar uma chave, uma resposta chave. Tem uma pergunta e também tem uma resposta. Ele pergunta, esse vosso Deus, colocaram positivo do pai, colocaram positivo da mãe, se encontrou na medicina, estamos a ver. Se formé, aquilo se formou, 18 ans pour vendre ceux qui 9 mois, ceux qui 8 mois, ceux qui 6 mois, ceux qui 10 mois, ceux qui 11 mois, et puis e depois a pessoa fez o quê? Nasceu. E começou a gatinhar. Eu pergunto, Jesus gatinhou? Por que escreveram? Oh, leite. Você quiser me dou. Escreveram. Não escreveram. O nosso Jesus. Ninguém conhece a sua genealogia. Está a negar? Eu li essa Bíblia. Eu sei que Adão, Deus pegou na areia e fez o que? Ele formou. Fez Adão. Mesmo nessa Bíblia, quando eu vejo uma mulher que foi tirada, sair da costela de quem? Do marido. Mas a terceira pessoa já tem ele mesmo. Ele mandou o anjo, ele disse, vai falar com ela. Vai, diz aquela mamãe. Aquela mamãe tinha uma mulher, a imagem do não conhecia nem homem. E Cristo lhe disse que ninguém lhe subiu. Ninguém lhe tocou. Da forma que Maria era, José nunca chegou a lhe conhecer, nem sequer tocar na orelha. Mesmo porque Maria era uma ovelha presa. Estava que na negócio ya Cristo cortou aquela hora, ele mesmo amisala cher na ye yango réponse ya cher na ye evandi na Jean le chapitre 2 le verset 14 le verset 1er alobi ete la parole au commencement était la parole et la parole était avec Dieu yango na Jean 14 la 14e verset alobi na biso boye cette parole là é que se formou esse corpo. Quem pode dizer que formou o corpo de Jesus? Você que se prostra, você que se prostra, qui t'a dit que le corps de Jésus que o corpo de Jesus a été formé, que foi formado através positivité à papa, através do positivo do pai, positivo da mãe. E começou a formar o corpo. Olha, tem que temer esse Deus. Teme esse Jesus. Você coloca a boca porque você não se encontrou com ele. O dia que você vai se encontrar com ele, tirar essa palavra que você diz. Vai procurar família. Vai procurar família. Il y a Darius. De Darius. Fouta avion que la famille Darius. Paga Aye bisayo. Aswaka Daniel. Oya kota ka 21 jours et nuit de prière. Amema kaye. Atieye. Na kati ya force. Dentro da força. Et si la te. Bazui li panga monene. Batie likolo. Et si la te. Asui pouvoir na ye. A marqué so. Começa a apertar. Quer dizer que se ele morrer, não tem ninguém que vai tirar a pedra. Ele nem sequer morreu. Nem fez 3 dias. Pegou sua pessoa e colocou dentro da força de leão. Num dia. Numa noite. Dentro do força. Esse homem estava decisivo. Colocou pessoa na força. A gêner. Em jejum. Aboy même concubine a écouté na ye. Mesmo que a sua concubine se encontre com ele. Tem inimigos. Que se um dia se colocar em contra você, mas se você se prostra você se prostra gêné. Mesmo que ele seja mesmo que ele faça seu moi je te rassure. Moi je te rassure. Dieu qui a fait l'exception. Daniel là,
Daniel na kati ya libula kosi yaki lokola kosi akangi minoko na bango começou a travar as suas bocas. Le roi o rei, ele entrou em jejum, a se priver na rolia, se privou de comer. Daniel mas Daniel que ele ia, eu não tenho a certeza se ele chamou Deus. O que você está a fazer aqui? A provision. Estás a colocar o teu tu vas rien parler. Mais je te dis, c'est ton sauveur. C'est ton sauveur qui va parler de toi, qui va te réclamer, qui va ouvrir, qui va casser toutes tes portes, toutes tes barrières, toutes tes pierres, toutes tes chaînes qui te limitaient, qui t'a condamné, qui t'a bloqué comme un chien. Mais quand il s'élève, Jésus-Christ, il y a Kataka, il y a quoi Isaka, il y a Isaka, il y a ele destrói. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Quand tu te prosternes ainsi, quando você se prostra diante de Jesus, tu seras jamais déçu. Você nunca será iludido. Nunca serás iludido. Aquele que faz Jesus Cristo seu amigo fiel, Jesus nunca lhe ilude. Por isso é que você vê hoje, os teus inimigos te combatem. Não chora. Se Jesus, filho de Deus, ele mesmo nasceu combati par un roi, combatido por um rei. Bem amado. Il faut que roi tem que ser rei, roi. Combater um outro rei. Uma pessoa simples não pode. Havia necessidade de um rei combater o rei dos reis. Estás a combater um menino que nem sabe falar. Nem sabe falar. O menino nasceu hoje. Você vê, se tanto combater na tua casa, aonde você sair, onde você nos teus trabalhos, na casa que você dorme, não é porque você é bonita, não é porque você veste bem, não é porque tem dinheiro, não é porque tem carro. Tem combate porque yo osana eloko moko oyo monene kati na yo eloko wana c'est la marque de Jesus Christ na tua vida. Amém. Amém. Bazo combattre yo. Amém. Pour olongwa. Estão de combater para te tirar, de se prostrar. Jesus. Para você se prostrar outros deuses. Mais je déclare. Mas eu te declaro. Je déclare. Eu declaro. Todas as pessoas que procuram. Todas as pessoas que procuram que você caia, que você morra, que você morra, que você perca filhos, que você perca projetos, teus negócios, o teu ministério, o dom que Deus te deu, ou que você morra você não vai morrer, você estará em vida para proclamar a mão de Deus na mão desse roi proclamou, Daniel respondeu, eu estou aqui. Tu es là? Estás aí? Eu estou aqui. Banguna na yo, os teus inimigos, na place yo tangisa me na parte de você, ao invés de você chorar, eles é que vão chorar na tua parte. C'est pour cela. Por isso é que il ne faut jamais prier. Nunca ora. Zambe, Deus, mata os meus Zambe, inimigos. moto, etumba bango, basika, bakufa. Non. Não. Alors bina Jean 17, voilà Christ. João 17 diz. Você eu não oro para o mundo. Eu oro para você, aquele que acreditou que nesse sol, no monte de Carmel, deixares a tua casa para vir, não para mim, porque eu não tenho nada para te dar. Mas você veio porque havia um sangue, não é o sangue de Joseph, não é o sangue de José, mas o sangue puro, o sangue santo, qui est très plus que la vérité. Mais que a verdade. Esse sangue quando veio, entrou dentro de ti, dentro de dele, e nos chamou a ver a semente de um povo. Não existe dois povos. Il n'y a qu'un seul peuple. Um povo somente. Il n'y a qu'un seul peuple. Um povo Il n'y a qu'un seul peuple. Um povo somente. Il n'y a qu'un seul peuple. Existe somente Il n'y a qu'un seul peuple. somente um povo. Que Dieu là.
tu seras sauvé. Tel que tu es là, tel que tu es, même si tu as perdu la paix, même si tu as perdu la joie de vivre, même si tu as perdu le goût de vivre, je te rassure aujourd'hui, c'est lui qui t'a racheté, c'est lui qui t'a donné, qui a pris la prix, qui a pris ta part, qui a mis montant en côté, qui a mis montant en côté, il va te gagner 30 épices, il y a 100 000 nayo, atalo ya mo. Deus te ama. Deus te ama. Mesmo que estás a brincar à toa. Mesmo que estás a lidar as coisas. Por isso é que eu te disse. Mesmo que você não queira, querendo ou não, aquilo que Deus colocou na tua vida vai acontecer de propósito. Queira assim, queira não. Mesmo que você chegar na prisão, mesmo que você chegar na morte. Porque David viu valer a ombre de la mort na misu. Da sombra da morte nos olhos. Mas enquanto que ele estava acontecendo, ele disse não. Mesmo que você se encontrar com esse vale, mesmo se você se encontrar com coisas que vão te bloquear, vão te destruir, aquilo que está dentro de ti é que vai gritar mais alto. Amém. Estás a bloquear a tua vida porque não queres fazer aquilo que Deus te mandou. Deixa tudo na mão de Deus. Deixa tudo na mão de Deus. Deixa tudo na mão de Deus. Tu és o instrumento de Deus. Tu não és o instrumento da tua família. Não és o instrumento da tua família. Eu estou a insistir. Eu me encontrei com eu se encontrei com uma mesma mensagem pela mesma épreuve. Primeira vez era que não era carne. Agora não é que é prisão. Deus, aquele que coloca em dúvida, ele mesmo que lhes prega. A escola de Deus não tem professor, não tem diretor, não tem colega. Ele mesmo é o professor, ele mesmo é o diretor. Aí tem anda e volta para onde saíste. Em tudo isto, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. É a lição da vida. É a lição que a vida. Deus quer te pregar. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. A partir de hoje, toda pessoa que pega na sua crença e coloca na água, ou no óleo, ou ou num pano, é como se estivesse a ofender a Deus. Nós como é que a gente ofende? Sabes como é que a gente ofende Deus? Pega nessa glória que ele tem e dá nome a outra pessoa. Você quer ofender Deus? Donc, il pas Nzambe. Donc, à mon niveau, vraiment, vous commettez abomination. Diante de Deus, você está cometendo uma abominação. Impardonnable. Chamam de pecados imperdoáveis. Ceux qui auraient reconnaître. Se você não reconhecer, aquele som é mesmo horrível. Pega a tua alma, pega teu corpo, dá para Deus. Amen, amen. Amém. Alléluia. Amém. Je te dis, eu te digo, você começaste essa oração. Oramos a primeira vez. 20e jour. Até no 20e jour. Hoje no 20º dia. Estavas a orar. Talvez Deus não te visitou. Não fez nada. Que isso não te impeça de você orar. Estamos a compreender. Aquele que te foi visitado por Deus era porque não segue a Deus por causa de dinheiro. Não segue por causa de carro. Porque ele fez o seu trabalho completo. Ele não te faltou nada. Quando ele fez tudo, olhou. Ele disse que tudo que ele fez foi bom. Ele não viu nada de mal. Não viu nada de mal. Ele fez dinheiro, fez tudo. Se eu digo que ele fez dinheiro, ele já fez que o Mateus. Ele fez ouro, fez tudo nessa terra. Fez o material para roupa, para avião, para carro. Por isso é que a fonte, mesmo que estás doente, mesmo que êtes maladie, et ça lié 38 ans, que estás a se na mosala, na eloko déranger vie na yo,
nazwa bisayo oye pa na ngai te okende pa nganga te okende pa ndoki te okende pa dere te mais kende pa moto oyo azoloba ete yo moto nyonso oza na mikuma yo moto nyonso oza ya kolemba yo moto nyonso ober de soir yaka na biloko wana epa Yesu Kristo yinda kopesa nini. Por isso é que no livro de Filipenses, ele disse: vamos se prostrar. Vamos se prostrar. Para terminar, il déclare ceci. Ele declara o seguinte, dans Jean 14, il n'a jamais dit ele nunca disse oh la vie, ou a vida, d'abord le chemin. ou o caminho. Alors, baratez le chemin. Não disse que o caminho. Il n'est pas prophète mort X. Ele está num profeta X. Pas pasteur mort X. O profeta X. Pas apôtre mort X. Mais mas ele disse: moi Christ, é o Cristo, je suis, eu sou le chemin. Chemin wana. Este caminho não esta terra. Tout le chemin. Cet chemin au soda. n'est pas ici. Mais cet chemin que Christ parle, c'est l'icolo. Yenda sa passage. Elle est qui a passage. À sa canal. Yakome mayo. Yakome mayo. Para te levar. Te na vie na nuté. Não é na vida ainda, na verdade. Quando a chemin wana pono mata. Porque nesse caminho para você, quando você entra nesse caminho, anda-se ainda na verdade. Se você dá profecia, se você prega para alegrar o coração, se você ora para te ouvir, se você fofoca, estás a cometer adultério, estás a roubar, este caminho não te conhece. Mais sauf que mas si antes, tu te répands, se você se si tu te arrepender, répands, se você se arrepender, Maranatha Maranatha está aqui. Azoya, Ele está deixando. il revient bientôt. Bien-aimé, abandonne-toi, abandonne-toi, donne-toi à Christ et tu recevras la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Chegamos no bom momento. Nous voulons dire à Dieu ceci. Papa, nayoki maloba oyo. Deus ouviu a tua palavra. Nazana makokite. Não tenho como ya kozwa tana nga mobimba pregar todo o meu tempo para te adorar ou para se prostrar, mas dê meu coração de te obedecer, dê meu coração de te servir, dê meu coração de deixar tudo donne-moi aquilo un que é cœur do mundo. supire Dê-me coração de te puro chercher para te dans procurar la vérité, na dans verdade, la sincérité. na sinceridade. Prions na kombo na Oremos Yesu. em nome de Deus. Le Dieu des grâces, mon Dieu puissant Seigneur, nous arrête, je te remercie. Lève le Dieu de gloire, le Dieu je le Dieu puissant, Seigneur Jésus que des Nazareth. Oh le roi de gloire, le Dieu, je le Dieu puissant, le Dieu fixe. Je dis que élève-toi. Dis à Dieu, je vais te servir. La ligne de pesa epai na yo. Nazana bosenga na yo. Opesa nga makasi. Alobi na Matthieu 6. Otikanga tena kwesama na tentation. Yende mutaki ko assurer vie na yo. Ya, yebisa Nzambe. Yebisa Nzambe. Lobela Nzambe. Talisa ye. Na kombo na Yesu. 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 Kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Le roi de gloire, le Dieu de bénité,